Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro do evangelista João, capítulo 13, versos 34 e 35. Nós daremos sequência à série de mensagens intitulada A Igreja que Queremos Ser. Hoje, especificamente, vamos falar sobre uma igreja que ama. E, para tanto, vamos utilizar este texto. Eu quero dizer que, na penúltima reunião que nós tivemos, os oficiais, ficou acordado que a linguagem oficial que nós usaremos, já usávamos, mas oficializamos, é a NAA. É uma linguagem, é uma Bíblia, uma versão que não difere muito da ARA, Almeida Revista e Atualizada, mas é mais contemporânea. Então, se você não tem, para ficar mais fácil a leitura, você pode acompanhar aqui na projeção. Os que estão em casa também, haverá projeção na sua tela aí. João, capítulo 13, versos 34 e 35, o texto sagrado diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Vou repetir a leitura porque eu coloquei um ponto onde não deveria. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. E que, como diz o salmista, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja que queremos ser. E eu devo dizer, uma vez mais, que, aliás, como eu já fiz em outra ocasião, e por isso que direi uma vez mais, que quando falamos em a igreja que queremos ser, não estamos querendo dizer que não praticamos ou não ensinamos aquilo que desejamos ser. Não tem a ver com isto. O que eu quero dizer é que nós precisamos constantemente nos lembrar daquilo para o qual fomos estabelecidos, criados como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos vigiar para que não relaxemos na prática, nem olvidemos dos propósitos para os quais existimos e para os quais o Senhor Jesus criou a igreja. E eu também devo lembrar que quando nos referimos à igreja, não estamos nos referindo à instituição jurídica, ao prédio, à igreja congregacional dinâmica, mas a cada um de nós que somos a igreja do Senhor e que vivemos como igreja do Senhor nos nossos lares, no trabalho, na escola, no lazer, em todos os lugares onde andamos. Nós compomos a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tomando isto como sempre, como base sempre, falaremos sobre o propósito de sermos uma igreja que ama. Quando falamos em uma igreja que ama, meus queridos irmãos, nós podemos correr o risco de interpretar amor como o faz os dicionários. Por exemplo, o dicionário Michaelis, para dar um exemplo, define amor como afeição que decorre de amizade, admiração ou interesse comuns. Define ainda como benevolência, carinho, simpatia. Uma outra definição
do nosso vernáculo, que consta no Micaelis, é que o amor é um sentimento de caridade e compaixão que liga uma pessoa a seus semelhantes e que decorre da ideia de que uma relação comum une Deus a todas as suas criaturas. E uma outra definição é que o amor é o cuidado extremo, o esmero, a fidelidade, o zelo. Mas não é deste tipo de amor, embora ele tenha que existir e ele exista nos nossos relacionamentos, mas não é deste tipo de amor que trata a Bíblia, quando manda que nós amemos uns aos outros, como é o caso do texto que nós lemos. E aí eu tomo a liberdade de citar o teólogo reformado John Owen, e ele diz que não se trata de afeição comum regulada pela chamada natureza humana, não apenas a capacidade e o dever gravado no coração dos homens pela lei da criação para com todos os da mesma espécie e sangue, mas o amor aqui se trata da graça especial do Espírito Santo agindo na igreja como princípio e vínculo de uma união. É a graça especial dada pelo Espírito Santo que nos leva a viver em união. E aí ele ainda diz que essa é a razão pela qual esse mandamento é chamado de novo mandamento. Porque em si mesmo, quanto ao único exemplo dele na pessoa de Cristo, sobre suas causas e motivos com seus fins peculiares e seu exercício apropriado, era absolutamente novo o que Jesus estava pregando e em referência ao evangelho que ele fazia. Quando Jesus disse as palavras que nós lemos no princípio, que estaria dando um novo mandamento, e assim como ele amou os seus discípulos, eles deveriam amar também, Jesus estava próximo de deixar aqueles discípulos, porque ele iria à cruz, ele iria ser crucificado. Então, estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Mas antes de cumprir o propósito para o qual havia encarnado, ele legou um tesouro sem igual, queridos, que foi este que nós acabamos de ler. O padrão do amor que aqueles discípulos de Jesus deveriam ter uns pelos outros, deveria ser o mesmo que o próprio Jesus teve em relação a eles, assim como eu vos amei. Então, o modelo, o alvo a ser alcançado é aquele que Jesus não apenas ensinou, mas vivenciou no trato com as pessoas, com os seus discípulos. Então, quando Jesus falou em um novo mandamento, não queria dizer que o mandamento do amor seria totalmente novo, algo que estava sendo criado naquele momento. Não era disso que ele estava tratando, até porque havia prescrições no Antigo Testamento, nos profetas e na lei sobre o amor. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, prescrevia o seguinte: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Veja, vou repetir: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Levítico também falou sobre isso. Ele, nos versos 19, no capítulo 19, verso 18, ele disse: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Por sua vez, o próprio Jesus,
havia resumido todas essas prescrições. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. Aqui Jesus havia resumido em 2 mandamentos. O Evangelho de Marcos nos mostra isto. Jesus respondeu no verso 12, ou melhor, no capítulo 12, verso 29. Aí o verso 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então vejam que Jesus não estava tratando, quando ele disse, eu lhes deixo um novo mandamento, não estava tratando de algo novo, mas ele estava tratando de como viver aquele mandamento. E a novidade era esta. Você já conhece isso, está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio, está nos profetas, vocês já conhecem. Só que isto deve ser vivenciado, me tomando como modelo, disse ele, da forma como eu amei vocês. É assim que vocês devem também amar o próximo. Então, apesar de existirem prescrições anteriores sobre o amor e de ele próprio ter resumido as prescrições em 2 mandamentos, as lições que ele ministrou ao longo do seu ministério terreno e, sobretudo, o exemplo que ele deixou, a forma como ele amou, deram um significado mais profundo à palavra amor. Se tratava do verdadeiro amor, não de conhecer, de definir, de ler sobre o amor, mas de vivenciar o amor. Então, apegando-nos às palavras do Senhor e à definição do teólogo John Owen, que eu li aqui, que é, na verdade, o amor é a graça dada pelo Espírito para que nós convivamos uns com os outros, é a graça especial, na realidade, ele diz, do Espírito Santo agindo na igreja, como princípio e vínculo de uma união. Nós podemos inferir que o verdadeiro amor se traduz em algumas práticas. Eu vou expor apenas 3 delas aqui nesta manhã, porque creio que são as mais evidentes, e delas decorrem todas as demais. E a primeira delas é que o amor é um amor que se solidariza. Amar não é apenas abraçar, dizer as palavras agradáveis. Lembro-me perfeitamente que quando era líder dos jovens, da mocidade, como a gente chamava na segunda igreja, certa feita a gente a gente fazia uma reunião para uma DR, discutir a relação. E tinha uma menina que sempre dizia, o que falta nessa igreja é amor. Sim, mas que tipo de amor você está se referindo? Que achava que repreender não seria amor, que, enfim, amar para ela era estar sempre abraçando essas coisas. E o amor não é apenas isso, o amor se revela sobretudo nos momentos de dificuldades. O sábio, ao escrever o livro de Provérbios, se pronunciou sobre o amor da seguinte forma, no capítulo 17, verso 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Em outras palavras, o amor sente o que o outro sente. Por isso que o mandamento é ame ao próximo como a você mesmo. O amor sente o que o outro sente. Como diria o apóstolo Paulo, o amor não busca os seus interesses. Está lá no capítulo 13º da primeira carta aos Coríntios, no verso 5º. Ele é solidário ao próximo. E solidariedade aqui, meus amados, não tem o significado de apenas atender necessidades materiais. Também é isto. Normalmente, quando nós falamos em solidariedade, aí nós sempre pensamos, vamos socorrer. Agora mesmo a gente está vendo, e daqui a pouco, no final, nós vamos orar por eles. A gente está vendo a dificuldade que o povo lá no Rio Grande do Sul está enfrentando com aquelas cheias, né? Houve mortes, enfim, uma série de coisas. Então, vamos socorrer os nossos amados irmãos no Rio Grande do Sul. Isto é importante, sim,
Mas solidariedade não tem a ver apenas com isso, tem a ver com socorrer o outro em todas as suas necessidades, sejam elas materiais, morais ou espirituais. Quantas e quantas vezes a igreja, existem pessoas, e quando eu falo de igreja, repito, eu não estou falando destas quatro paredes, mas do povo que compõe a igreja, independentemente de denominação. Quantas e quantas vezes não tem pessoas do nosso meio, ou mesmo que não seja da igreja, que está precisando de uma oração apenas, porque está vivendo um problema sério, e a gente, ao invés disso, a gente está criticando. Muitas vezes, não é? Ou então está apenas cobrando, a igreja não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada, mas a igreja sou eu. A igreja é cada um de nós. Então, é disso que fala. Em muitos casos, a pessoa necessita de um auxílio material, é fato, mas em outros necessita de uma exortação, que isto também é amor. Exortar alguém também é amar. Também há casos em que se é necessário dizer o que a pessoa precisa ouvir, ainda que seja doloroso. Mas isto também é amor. Minha mãe costumava dizer que por falta de um grito se perde uma boiada, né? Às vezes a pessoa precisa ouvir algo, e quem ama diz aquilo que a pessoa precisa ouvir. E Bruce, que inclusive tem sido muito citado por mim aqui no estudo do Evangelho de João, que a gente está fazendo nas quartas-feiras, aliás, já estamos caminhando para o término, já tem aí quase 2 anos que a gente vem estudando o Evangelho de João, já estamos no capítulo 20, e ele afirma que se a comunhão cristã for caracterizada por este tipo de amor uns aos outros, diz ele, então ela será reconhecida como comunhão dos seguidores de Cristo. Apresentará, continua ele, a marca inconfundível do seu amor. Neste sentido, ainda diz Bruce, citando Tertuliano, abre aspas, Tertuliano relata que em seu tempo, um século depois que este Evangelho de João foi publicado, em seu tempo, os pagãos diziam aos cristãos, vejam como eles se amam. E eles não estavam falando de mero amor superficial, porque ele continua, como estão prontos a morrer uns pelos outros. E aqui era literalmente, mas isto não quer dizer que sempre, para eu provar que amo o outro, eu tenho que querer morrer. O apóstolo João, na primeira carta que escreveu, no capítulo 3, 1 João 3,16, diz o seguinte, conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo, conhecemos o amor na prática, não com palavras apenas, mas na prática. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda prática, melhor dizendo, é que o amor real é um amor que disciplina. Que disciplina. Amar não significa ignorar atitudes que sejam merecedoras de disciplina, meus queridos. Podemos dar um exemplo no relacionamento entre pais e filhos. Há pais que estragam, literalmente falando, estragam seus filhos, porque não os corrige com a disciplina devida na hora em que ela se faz necessária. Por mais que nós amemos nossos filhos, há momentos em que é necessário que eles sejam disciplinados, porque antes de tudo são pecadores, têm uma natureza pecaminosa. Peguei aqui Benício no braço, Benício vai fazer uma cirurgia, tal, mas Benício é pecador, e se Ana Clara não tiver cuidado, vai ter momento que ele vai passar por cima dela. Não estou dizendo que ele já faz isto, mas que se não tiver cuidado, se não for disciplinando, orientando, dizendo o que precisa ser dito, vai haver momento que acontece isso. E há pais que dizem assim, não, ele não sabe o que faz, é muito novinho. É novinho, mas tem uma natureza pecaminosa. Estou citando um exemplo, e aí eu não estou dizendo que Benício faz isso, nem que Ana Clara relapsa com relação a isso, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que há pais que agem desta forma.
Há igrejas também que não progridem espiritualmente, porque não aplicam a disciplina necessária àqueles que a merecem. E isto é bíblico. O autor da carta aos Hebreus, ao se manifestar sobre a disciplina de Deus, ensina o seguinte, no capítulo 12: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Vejam, o Senhor corrige a quem ama, trata-se de amor, e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? E aí, eu tomo a liberdade de citar o renomado Dr. Russell Shedd, já falecido, que, discorrendo sobre o que é a disciplina, traz esclarecimentos que são relevantes e que eu peço permissão aqui para citá-los. Abre aspas para o Dr. Shedd. A disciplina, como os vocábulos cognatos discípulo e fazer discípulos, tem sua ideia original, como a raiz no grego indica, na prática da antiguidade, de um aluno seguir um mestre ou professor. A gente vê até nos filmes, né? Os mestres saem caminhando e os alunos seguem eles, porque era assim, era um ensino constante. E aí ele segue dizendo: um sábio ou um rabino atraía adeptos que admiravam o seu herói e ficavam convictos da veracidade de suas ideias. Estavam dispostos, diz o Dr. Shedd, a serem moldados tanto pelo seu pensamento como pelas suas ações. O discípulo quer imitar o mestre. Ele é moldado pelos pensamentos do mestre, é moldado pelas ações do mestre. E continua ele: nos evangelhos, os 12 seguiram a Jesus com esse intuito. No livro de Atos, diz ele, os crentes são chamados discípulos, ou seja, alunos, não numa escola, mas leais seguidores que procuravam conhecer e praticar a filosofia de vida de Jesus. E aí ele conclui dizendo o seguinte: neste círculo de ideias, a disciplina dá a impressão de formar uma pessoa em conformidade com o caráter e mente do mestre. Então a palavra disciplina, segundo ele, vem do vocábulo discípulo, que significa moldar o caráter do discípulo ao mestre, no caso, a Jesus. Uma disciplina tem a função de fazer com que a pessoa que é disciplinada adeque seu caráter ao do Senhor. Um pai que disciplina um filho quer que o caráter do filho seja moldado aos ensinamentos dele, do pai. Assim como Deus ama e disciplina seus filhos, e o texto de Hebreus diz castiga, ele está dizendo assim: olha, filho, eu estou fazendo isso para que você tenha um caráter divino, que seja um caráter de acordo com o que eu prescrevo, com os meus princípios. Então, a disciplina visa levar o discípulo a moldar o seu caráter ao de Cristo. Deus nos ama, meus queridos, e por isto nos disciplina. Aliás, neste ponto, eu peço venha para citar J. Packer, que, se reportando à disciplina impingida pelo Deus eterno, diz o seguinte: como nós podemos responder, abre aspas para ele, como nós podemos responder à bondade e à severidade de Deus? Apreciando a disciplina de Deus, pergunta ele. Todas as coisas vêm de Deus, e você tem provado, você, diz ele, tem provado sua bondade diariamente em sua vida. Todos nós temos experimentado diariamente a bondade de Deus em nossas vidas. E aí ele continua dizendo: essa experiência o tem conduzido ao arrependimento e à fé em Cristo. Essa experiência de provar a bondade de Deus tem produzido em nós arrependimento e fé em Jesus Cristo? Se não, diz ele, você está sendo leviano com Deus e se colocando sob a ameaça da severidade dele.
Se nós não somos gratos, Deus vai nos suprindo, vai cuidando de nós, vai nos guardando, e nós não atentamos para isso, e não somos gratos, e não nos arrependemos dos nossos erros, e não colocamos nossa fé nos princípios esculpidos da palavra dele, isto é pecado, e aí nós estamos sujeitos, diz ele, à disciplina do Senhor. Mas se ele, diz J. Packer, conforme a frase de Whitefield, põe espinhos em sua cama, é apenas para despertá-lo do sono da morte espiritual. Se você é um verdadeiro cristão e Deus ainda põe espinhos em sua cama, é apenas para impedi-lo de cair na sonolência do desvanecimento e para que seu senso de necessidade sempre o traga de volta a ele, fecha aspas. Ou seja, a disciplina é como uma espécie de espinhos na nossa cama para não deixar que nós sejamos letárgicos, fiquemos adormecidos espiritualmente. Então, o amor é também disciplina de Deus para conosco, e a igreja que ama é uma igreja que coloca isto em prática no seu lar, na convivência entre ambos, dizendo o que o outro precisa ouvir e muitas vezes aplicando o que o outro precisa que seja aplicado, porque como Deus nos ama e nos disciplina para que despertemos, a igreja que ama também o faz. Então, se nós somos parte da igreja de Deus, devemos aplicar a disciplina a quem precisa dela. Pode ser um filho nosso, ou uma filha que nós amamos demais, um amigo que nós amamos muito, um cônjuge, ou outra pessoa que faça parte do nosso convívio. Se nós somos igreja e essas pessoas também são, precisam, muitas vezes, ouvir e receber aquilo que plantaram. E com relação à instituição, igreja, por mais que amemos uns aos outros, não podemos prescindir de disciplinar aqueles que necessitam dela, porque a igreja que ama é uma igreja que disciplina. Agora, essa disciplina não é aplicada, e repito, igreja aqui sou eu, você e também a instituição neste momento. A igreja, uma disciplina que nós aplicamos, não pode ser aplicada com alegria, nem por vingança, mas com tristeza, com pesar, lamentando, sentindo compaixão por quem precisa ser disciplinado. Já contei aqui uma vez, e me permitam contar de novo, mesmo que você já tenha ouvido, porque a Bíblia nos manda, por exemplo, em relação aos filhos, aplicar a vara da correção. E aí todo mundo lembra de vara, mas não lembra que tem correção. Ou seja, é algo que precisa primeiro ser ensinado, para depois ser aplicado, mostrando para a pessoa o porquê daquela aplicação. E muitas vezes, por não aplicarmos, outros acabam sofrendo. Outros que não têm nada a ver. Quando Abraão mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, Deus acabou punindo o povo do rei Abimeleque com esterilidade. E somente quando Abraão, de fato, revelou, assumiu que Sara era sua esposa, foi que Deus sarou aquela esterilidade do povo, porque quando nós erramos, nós trazemos prejuízos para outros, e é por isso que a disciplina se faz necessária, para que a pessoa não erre, para que a pessoa seja moldada e também não cause prejuízos a outra. Eu me lembro bem que quando estávamos nos preparando, na época em que eu era militar, nos preparando para ir para uma manobra no Siminique, que é campo de instrução Marechal Nilo Coelho, que fica na região de Aldeia, em Pernambuco. E, na verdade, nós não íamos para o Siminique, nós íamos para Ibimirim, lá
Já é Bahia ou é Pernambuco, Ibimirim? Pernambuco, né? Mas já bem próximo da Bahia. Tem aquela reta de 90 quilômetros que era só de poeira na época. Hoje já está asfaltado e esburacado. Mas está asfaltado, pelo menos. E eu me lembro que a gente foi pernoitar no quartel. E aí os caras não tinham o que fazer, botavam um lençol aqui amarrado nas costas e corria dentro do alojamento, que era bem grande. Batman correndo e não deixava os outros dormir. Resultado, quando a disciplina veio para todo mundo, inclusive para quem estava dormindo. Quer dizer, quando você erra, você prejudica os outros também. Não é? Mas o que eu queria dizer é que quando Débora Cecília e Belinha eram pequenas, Belinha, certa feita, mordeu Débora Cecília e chegou aquela zoada lá: papai, Belinha me mordeu. Belinha, você mordeu sua irmã? Sim. Assim, ela feliz da vida, né? Pequenininha, os dentinhos ainda saindo. Minha filha, a boca não é para machucar, a boca é para abençoar, é para beijar, não é para... Se você fizer isso de novo, vou ter que bater em você. E aí, quando um dia estávamos na casa de mamãe, e lá vem Débora Cecília: papai, Belinha me mordeu. Eu nunca bati nas meninas, a não ser essa vez que foi uma, como a gente chama aqui, uma chinelada leve. Aí eu disse: Belinha, você está lembrado que eu expliquei para você? Então, você lembra para que é que a boca serve? Você lembra o que foi que eu disse que iria fazer se você repetisse? Aí lá vem aquela zoada, né? Estava na casa da minha mãe, minha irmã chamar a polícia, devia chamar a polícia. Como é que vai bater numa menina desse também? Pensando que eu ia agredir. Mas eu lembro que quando eu dei uma chinelada em Belinha, bem leve, aquilo doeu mais em mim do que nela, porque a disciplina deve ser aplicada com dor em quem aplica. Quem aplica deve sofrer também, deve chorar, deve lamentar, porque alguém está errando. Muitas vezes a gente vê as pessoas aplicando disciplinas com vingança, com alegria, com sangue nos olhos. Não é deste tipo de amor que a Bíblia fala. Até quando se disciplina com amor. Amor disciplina sim, mas disciplina sofrendo, porque não quer ver com compaixão por aquela pessoa que é disciplinada. Por fim, a gente pode ver também no que Jesus ensinou que o amor é aquele que permanece. O amor se solidariza, o amor disciplina, mas o amor também permanece. Muitas vezes nós podemos observar pessoas que, mesmo sendo integrantes da igreja do Deus eterno, dizem que a paciência se esgotou, né? Que não tem mais, que o amor acabou. Já ouviram isso? Tantas vezes as pessoas dizendo isso, que para tudo tem um limite. Não quero parecer ingênuo, de forma alguma. Não quero parecer insensível ao sofrimento daqueles que já chegaram no seu limite, de forma alguma. Não quero dar a impressão disto, mas o apóstolo Paulo ensina, também na primeira carta que escreveu aos Coríntios, também no capítulo 13º, que o amor é paciente, verso 4, que o amor jamais acaba, no verso 8º. Em um dos livros que eu escrevi sobre o casamento, eu coloquei o título Cuidando do Meu Jardim, como os irmãos sabem, porque eu entendo que o amor é como um jardim que não é cuidado. Casamento é como um jardim que não é cuidado, e aí as ervas daninhas crescem e sufocam o amor. E aí muita gente diz: o amor acabou. Mas se você limpar o jardim, tirar as ervas daninhas, cultivá-lo, ele volta a ser um belo jardim. Então, assim é na vida da igreja. Quando nós desistimos de cuidar desse jardim, ele parece desaparecer. Mas se insistirmos em seu cuidado, por mais que demore, ele voltará a ter vida. Como cuidar dele então, meus amados irmãos? Buscando o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. O referido apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas sobre o fruto do Espírito,
disse o seguinte, no capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós deixamos de buscar o enchimento do Espírito, deixamos de amar. E, consequentemente, a alegria, a paz, a longanimidade, entre outras, deixam de fazer parte da nossa vida cotidiana. O pavio fica bem pequenininho. Longanimidade significa pavio longo, mas o pavio encurta. Tem gente que já não tem mais nem pavio. E isto redunda nas antíteses do fruto do Espírito. Redunda em tristeza, redunda em agonia, redunda em impaciência e por aí vai. E o apóstolo João, na primeira carta que escreveu, eu citei 1 João 3,16, agora há pouco, mas no mesmo capítulo, nos versos 18 e 23, ele diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E o mandamento que ele nos ordenou, que nós lemos no princípio, foi: eu vos deixo um novo amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós oramos para que a palavra de Deus, reverbere em nossas vidas e que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver esse novo mandamento. Porque esse novo mandamento é que vai nos fazer ter uma vida que agrade ao Senhor. Uma igreja que ama é uma igreja que busca colocar em prática o amor como ele é. Não apenas aquele amor água com açúcar, mas o amor que ama na hora que se faz necessário, de forma solidária. O amor que diz o que precisa ser dito, seja elogio ou seja repreensão, até porque tem muitas pessoas que têm dificuldades de elogiar, não é? Você às vezes tem um filho que o cara é o tampa, é estudioso, é obediente, é carinhoso, mas é desorganizado. Aí nunca se diz que ele é obediente, nunca se elogia ele por isso, mas fica dizendo: esse menino não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto, não sei o quê. O amor também elogia, corrige, mas corrige da forma que deve ser corrigido, e também elogia quando precisa ser elogiado. O amor também disciplina, e o amor também é constante. Não tem esse negócio de... A Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não é um conta-gotas, é em abundância, para que nós o coloquemos em prática. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de viver isto nos lugares mais difíceis, inclusive, que tem para ser vivenciado, dentro da nossa casa, não é? Lá no ambiente de trabalho, com aquele companheiro de trabalho ou com aquele chefe que a gente, amanhã já tem que ir de novo e ver aquela pessoa. E em tantos outros lugares. Que Deus nos dê a graça e tenha misericórdia de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a viver esta palavra, este novo mandamento. Se queremos ser uma igreja que ama, temos que atentar para tudo isto e carecemos da Tua ajuda, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nossas vidas. Ó Senhor, como nós falhamos, como nós ignoramos os Teus ensinamentos, mas o Senhor nos amou primeiro, e a Tua palavra nos diz exatamente isso, que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda então a lembrar disto, para que possamos aplicar o amor como ele é para aqueles que precisam ser amados, ou seja, com todos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar